Bora falar da Auren Energia, que hoje é a terceira maior posição na carteira do Luiz Barsi. Quero mostrar por que hoje eu não invisto nessa empresa. Apesar da operação estar melhorando, o lucro vem caindo e a dívida continua alta e há uma previsão de continuar alta pelos próximos anos. Mas vamos explicar um pouco mais sobre tudo isso. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like na confiança. Se não conhece, as informações te agregarem, considere se tornar inscrito e dê um like no canal. Então, antes de mais nada, o pessoal do AGF+, que é a casa de análise do Luiz Barsi, tem feito alguns episódios muito bacanas mostrando as carteiras de alguns investidores. Então, eles começaram pelo Luiz Barsi. Então, vou comentar um pouco mais sobre o episódio 3, em que eles falam da Auren, mas eles já lançaram o episódio 1 e o episódio 2, e já para salvar alguns minutos do seu tempo, no episódio 1 eles falaram do Banco do Brasil e no episódio 2 falaram da Caixa Seguridade. E para a gente conhecer um pouco mais sobre a Auren Energia, percebam que em 2016 ela detinha uma potência instalada de 0,2 GW e para atualmente encontra-se com uma potência instalada de 8,8 GW, sendo 0,9 em solar, 4,7 em hidrelétrica e 3,2 em eólica. Então percebam que em menos de 10 anos a potência instalada da Auren cresceu em 44 vezes em diversos projetos, tanto Greenfield, que são aqueles projetos que a empresa inicia do zero, quanto em fusões e aquisições. E para quem não conhecia a empresa, em meados de 2021 a 2022, a Auren Energia comprou a ES Brasil, que detinha cerca de 5,2 GW de potência instalada e se juntou com os 3,6 GW da Auren Energia. Então elas eram a oitava e a 12ª empresa em potência instalada no Brasil e quando se juntaram, se tornaram a terceira maior potência instalada das empresas brasileiras. E percebam o gap que detém a Eletrobras da segunda colocada, porque a Eletrobras detém 44 MW de potência instalada, enquanto a Engie, que é a segunda, detém 10,7, ou seja, é mais de 4 vezes o segundo lugar. E quando a empresa não coloca os lucros nos destaques do trimestre, pode saber que o lucro veio de uma forma negativa. Então a Auren registrou um EBITDA de 773 milhões no terceiro tri de 2025 e um EBITDA ajustado acumulado de 2025 de 3,8 bilhões. E um ponto que eu acredito que seja muito positivo para os próximos trimestres foi a conclusão da integração e a captura entre sinergias, porque quando uma empresa junta com outra empresa, principalmente grandes empresas do setor como a ES Brasil e a Auren Energia, até você conseguir juntar as empresas, capturar sinergias, treinar funcionários, isso demora um certo tempo até que ocorra e após isso você consegue fazer a diminuição de despesas, consegue melhorar a operação e a Auren e a ES Brasil finalizaram essa sinergia, diga-se de passagem, em tempo recorde, e eu acredito que para os próximos trimestres possa ocorrer a otimização dos processos e a melhoria contínua. Outro ponto é a conclusão do processo de liability, em que a Auren conseguiu alongar o prazo médio e diminuiu o custo médio da sua dívida e ainda reduziu a alavancagem em 0,8 desde o quarto tri de 2024. Outro ponto que tem batido muito nos lucros da Auren é o curtailment acima da expectativa. O curtailment, para quem não conhece, é o excesso de oferta que ocorre em algumas regiões do país. Então, a ANEEL pede para que se desligue principalmente energias eólicas e solar, e isso acaba gerando um impacto negativo nos resultados. Então, percebam que a Auren teve um resultado negativo de 196 milhões por causa desse curtailment. E parte desse efeito foi mitigado pelos ganhos de 66 milhões em modulação, porém ainda ficou com prejuízo de 130 milhões. E percebam como esses cortes têm prejudicado as receitas da Auren, porque segundo a ONS, o curtailment sobre a geração no terceiro tri foi de 21% para fontes eólicas e 33% para fontes solares. E a composição vem 53% principalmente por causa de razões energéticas, 29% de confiabilidade e 18% de indisponibilidade externa.
Outro ponto, percebam a sensibilidade versus a projeção, porque a Auren previa que haveria um curtailment de 15%, porém o que realmente foi verificado foram 23,1%. Então a Auren acaba desperdiçando essa carga, principalmente porque ela não pode vender no mercado, não pode jogar na linha, então acaba desperdiçando uma certa geração nesse quesito. E percebam que dentre as fontes de energia da Auren, hoje 49% vem de geração hidrelétrica, enquanto os outros 51% vem de eólica e de solar. Então isso acaba me preocupando, principalmente por causa desses cortes que a gente vem verificando, porque grande parte da energia gerada pela Auren vem da energia solar e eólica, então ela acaba tendo um certo prejuízo justamente não por causa da operação da empresa, mas por fatores externos. Então esse seria um dos meus pontos de preocupação no desempenho operacional. E falando um pouco mais dos braços de geração, olhando no braço de hidrelétricas, a geração diminuiu em cerca de 4% ano contra ano. No braço de eólicas, um aumento de 2%, enquanto em solar, uma diminuição de cerca de 3% ano contra ano. E um ponto que a Auren tem melhorado muito é na evolução da disponibilidade dos ativos adquiridos, porque percebam que para cada ponto percentual de disponibilidade há um incremento de 20 milhões em receitas equivalentes no ano. E desde que a Auren começou o ano, ela se propôs a uma meta de atingir 95% de disponibilidade, em janeiro uma disponibilidade de apenas 89%, enquanto em setembro ela já conseguiu cerca de 93,4%. Então eu acredito que para dezembro a Auren consiga os seus 95% de disponibilidade, e apenas com o que ela conseguiu até agora já consegue um incremento de 80 milhões dentro da receita anual. Agora sobre o desempenho financeiro, olhando no trimestre a trimestre na ótica anual, a receita líquida cresceu em cerca de 13% ano contra ano, enquanto o EBITDA ajustado caiu em cerca de 10% ano contra ano, e no acumulado de 2025 a receita líquida aumentou em 23%, enquanto o EBITDA ajustado aumentou em 22%. Então esses foram pontos muito positivos, principalmente puxados pela geração, justamente pela conclusão do ramp-up para entrar em operação de Jaíba, Tucano, Cajuína e a cessão de contrato de longo prazo à comercializadora e pelo reajuste dos contratos regulados. E um dos detratores da receita do EBITDA foi justamente o curtailment, que gerou um prejuízo de cerca de 130 milhões. Outro ponto negativo foi a comercialização, principalmente por causa da cessão de contrato de longo prazo, que teve um impacto de 49 milhões no trimestre. Consequentemente, isso acabou diminuindo no acumulado, comparando ano contra ano. E conforme já havia falado com vocês, a Auren Energia está conseguindo capturar algumas sinergias. Consequentemente, isso acaba se refletindo nos resultados, principalmente porque ela tem conseguido diminuir as despesas internas. Então eles destacam que 58 milhões foram capturados em sinergias no terceiro trimestre de 2025 e 212 milhões desde a aquisição da ES Brasil. Então, quando a gente compara o terceiro TRI de 2024 normalizado versus o terceiro TRI de 2025, essas sinergias melhoraram em cerca de 16% ano contra ano. Então foi uma economia de 58 milhões. E devido a alguns novos projetos e um não recorrente, isso acabou subindo. O consolidado do terceiro TRI ficou em 336 milhões. Porém, eu acredito que a Auren ainda consiga capturar mais sinergias, principalmente quando a gente olha na ótica anual, porque ela ainda promete melhorar a sinergia para conseguir cerca de 250 milhões de forma anualizada. E nesse slide eu consigo resumir bem os motivos do porquê eu não invisto hoje na Auren Energia, porque percebam que comparando o EBITDA do acumulado de 2025 versus 2024, houve uma queda de cerca de 5,7%, mas esse não é o ponto que me preocupa, e sim percebam que a depreciação e amortização aumentou em cerca de 29% ano contra ano,
O resultado de equivalência patrimonial caiu em cerca de 14%. E aqui o ponto que mais me pega, que é o resultado financeiro líquido, que pega justamente as receitas financeiras da empresa menos a despesa financeira, que vem principalmente por causa dos juros da dívida. Então percebam que a Auren saiu de um resultado financeiro negativo em 2024 de cerca de 1 bilhão e aumentou em cerca de 83% para cerca de 2 bilhões. Então, realmente, o endividamento da Auren tem machucado muito a empresa e eu acredito que esse endividamento continue machucando ainda pelos próximos anos, porque a própria empresa estima que esse endividamento na casa de 5 vezes vai continuar por mais 2 ou 3 anos. Conforme falei no primeiro slide, quando a empresa não põe o lucro líquido logo nos destaques, pode ter certeza que alguma coisa aconteceu. Então, na Auren, no acumulado de 2024, encontrava-se com um lucro líquido de 330 milhões e para os 9 meses de 2025 ficou com um prejuízo de 912 milhões. E conforme já havia falado, o endividamento vem caindo, saindo de 5,7 vezes em dezembro de 2024 para 4,9 vezes em setembro de 2025. Porém, os próprios diretores destacam que existem alguns projetos grandes, então o endividamento deve se manter elevado para os próximos anos. Consequentemente, isso acaba diminuindo a margem que a empresa tem para pagamentos de dividendos. E quem conhece o canal sabe que eu fico muito de olho no endividamento das empresas e eu não gosto de empresas muito alavancadas, mesmo sendo uma empresa do setor elétrico que tem receitas e margens previsíveis. Hoje eu prefiro ainda ficar de fora. Outro slide que eu achei interessante foi a reestruturação societária que a Auren tem feito, porque antes ela detinha diversas empresas sob o guarda-chuva da holding Auren Energia, e após a reestruturação, a maior parte das empresas vai ficar sobre a empresa CESP e outros ativos, e isso acaba tendo uma concentração de ativos em um único veículo, uma redução no número de companhias e um aumento da eficiência na gestão de caixa e na alocação do passivo. Então eu acredito que a Auren ainda esteja capturando boas sinergias entre a aquisição da ES Brasil. E percebam que desde que a Auren mudou seu ticker, ela realmente não vem pagando praticamente nada de proventos, atualmente pagando cerca de 0,47 e não deve ter novos proventos ainda para 2025, só para 2026. E esqueçam esse provento de 2023, porque foi uma venda da Auren Energia, então esse provento de 23% foi um não recorrente que a empresa recebeu. Outro ponto que me chamou a atenção foi que a Auren Energia aprovou um segundo programa de recompra de ações, que deve ter aquisição de cerca de 450 mil ações ordinárias, e hoje a empresa detém cerca de 318 milhões de ações ordinárias. Então esse programa de recompras é realmente muito pequeno, que seria cerca de 0,14% das ações em circulação em recompras. E possivelmente, mesmo após a alta na cotação, a empresa pode achar que suas ações estão baratas. Porém, percebam que a Auren não faz tantas recompras de ações, apenas no final de 2024, que fez cerca de 0,5% de recompras de ações. Porém, muita cautela, porque percebam nesse slide que a Vale fez diversas recompras de ações, porém a empresa pode acreditar que está num bom preço, mas hoje, olhando para trás, aparentemente não foram boas compras, porque a Vale fez diversas aquisições e recompras de ações no preço de 96, 94, 86, 91, e hoje a empresa se encontra-se na cotação de R$ 60, e nas menores cotações de 2025 chegou a cerca de R$ 50. Então não é porque a empresa está recomprando que você também deveria recomprar. Faça os seus cálculos, veja se você tem uma margem de segurança e se encaixa na sua estratégia. E apesar da alta da Auren no ano de cerca de 38%, percebam que o índice de energia elétrica subiu mais do que a Auren, em cerca de 58%. Então não é só ela que vem subindo no ano, outras empresas do setor de energia elétrica também vêm puxando esse mercado, então não seria uma novidade uma das empresas subir tanto assim. Mas me conta aqui, pessoal, você acredita no Luiz Barsi e acha que ele vai acertar mais uma, ou nessa daqui você também prefere ficar de longe? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.